do CDC, o artigo 3º e os seus... Só o caput, não lê ainda os parágrafos, só o caput. Tá ok. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Obrigada, Rogério. Agora eu vou pedir ao Alexandro para ler o parágrafo 1º e 2º do artigo 3º. Parágrafo 1º e 2º do artigo 3º. Pode abrir seu microfone, Alexandro. Alessandro, professor. Artigo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. O 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e secundária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Então, doutores, eu pedi para que cada um lesse um dispositivo, não foi à toa. É para a gente dar início a essa introdução da questão pertinente a essa formação da relação jurídica de consumo. Então, vocês observaram o seguinte. Primeiramente, nós lemos o consumidor, que foi o Alex que leu. Depois, nós lemos sobre o fornecedor, que foi o Rogério que leu. E depois, nós lemos sobre produtos e serviços. Alexandre, fecha seu microfone, por favor. Depois, nós lemos sobre produtos e serviços, que foi o que o Alexandre leu. Então, observem. Olha aí o nosso tema da aula de hoje sendo construído. Formação da relação jurídica de consumo. Então, olha aí a relação jurídica de consumo formada. Consumidor, fornecedor, produto e serviço. Então, eu formei a relação com esses elementos. Então, vejam lá. Eu tenho o elemento consumidor, que é o chamado subjetivo. Eu tenho o elemento fornecedor, que é o chamado também elemento subjetivo. E eu tenho os elementos objetivos, que nada mais são do que o Alessandro leu, que são os produtos e os serviços. Então, de um lado, eu tenho consumidor e fornecedor como elementos subjetivos, e de outro lado, eu tenho o produto ou o serviço, que são os elementos objetivos. E eu tenho também o elemento finalístico, que é a que esse produto e esse serviço vai se destinar. Então, eu formei a cadeia da relação de consumo. Consumidor, fornecedor, e aí o produto ou o serviço. Então, a gente vai começar a aula de hoje com essa relação. Então, eu gostaria que vocês anotassem o seguinte. A primeira coisa aí, nessa relação, vocês vão anotar o primeiro elemento, elemento subjetivo. O primeiro elemento da relação jurídica de consumo. Primeiro elemento subjetivo. Anotem aí o que são esses elementos subjetivos. São os sujeitos da relação. São os sujeitos da relação. Primeiro elemento, elemento subjetivo. São os sujeitos da relação. Isto é, consumidor e fornecedor. Consumidor e fornecedor. O segundo elemento diz respeito, o segundo elemento diz respeito ao objeto sobre o qual
recai diz respeito ao objeto sobre o qual recai a relação jurídica. A relação jurídica. Isto é, produto ou serviço. Isto é, produto ou serviço. Vou repetir. O elemento objetivo diz respeito ao objeto sobre o qual recai a relação jurídica, isto é, produto ou serviço. E o terceiro elemento é o elemento finalístico. Elemento finalístico. Refere-se à finalidade, com a qual o consumidor refere-se à finalidade com a qual o consumidor adquire produto ou contrata serviço. Adquire produto ou contrata serviço. Isto é, como destinatário final. Isto é, como destinatário final. Vou repetir. Elemento finalístico. Refere-se à finalidade com a qual o consumidor adquire produto ou contrata serviço. Isto é, como destinatário final. Bom, fizemos aí a relação desses elementos que perfazem a cadeia de consumo. Essa tríade, é importante a gente entender algumas características pertinentes a esses elementos, porque isso vai fazer toda a diferença na aplicação do direito com relação a essa cadeia de consumo. Então, doutores, olha só, quando eu falo do elemento consumidor e fornecedor, esse elemento subjetivo, vejam bem, eu tenho uma diferença entre esses elementos. Então, vamos novamente ler o artigo 2º do nosso código. Acompanhe aí comigo. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou o serviço como destinatário final. Então, doutores, o consumidor, ele não é somente a pessoa física. O consumidor pode ser também a pessoa jurídica. Então, eu preciso entender qual é o destino, e olha aí o elemento finalístico. Qual é esse destino para que eu possa analisar essa cadeia de consumo? Professora, por que eu preciso entender esse destino? Olha o que está dizendo o legislador, o destinatário final. Porque a gente vai entender a aplicação desse destino com 3 teorias. E isso é importantíssimo, o entendimento dessa teoria, inclusive na aplicação do STJ e do STF com relação ao entendimento da aplicação da teoria. E o STJ vem aplicando a teoria, que a gente chama de teoria finalística mitigada, que é uma teoria aplicada a esse destino final. E eu já explico essas teorias. O que é importante a gente entender é que consumidor não é só a pessoa física, mas também pode ser considerada a pessoa jurídica. E aí, eu quero chamar a atenção para um princípio muito importante do CDC, que é o princípio da vulnerabilidade. Por que o consumidor, a priori, é considerado a pessoa vulnerável na relação jurídica de consumo? Porque a vulnerabilidade é para aquelas pessoas que são mais sensíveis nessa relação. Então, nessa relação, assim como na relação do trabalho, né, o trabalhador é o mais vulnerável do que a empresa,
A mesma coisa a gente vai aplicar na ideia de consumo. Porém, se nós estivermos falando sobre a teoria finalista mitigada da aplicação do STJ, a gente vai, por exemplo, aí falar dos pequenos empresários, daqueles empresários que constituem essas pequenas empresas. Esses empresários aí, eles também podem ser considerados vulneráveis dependendo do destino final que o produto ou o serviço tiver. E aí é que vai caber a aplicação da teoria finalista mitigada. E a gente já vai falar sobre essas teorias. Aí eu quero ainda continuar no parágrafo único do artigo 2º. Olha o que o legislador fala. Equipara-se a consumidor, ou seja, equipara-se a essa pessoa, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Opa, peraí. Consumidor, eu posso considerar a pessoa física, e aí a gente já falou que também pode entrar a pessoa jurídica, dependendo do destino final. Mas o parágrafo único está chamando a atenção para um chamado consumidor por equiparação. Professora, o que seria consumidor por equiparação? Vamos ler, então, por favor, doutores, o artigo 17. E aí eu gostaria que um aluno lesse o artigo 17. Eu vou pedir o Renan para ler o artigo 17 do CDC para mim, por favor. Tá ok, professora. Segue o artigo 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Muito obrigada. Vocês, se quiserem, podem até fazer aí uma anotação e cumular o parágrafo único do CDC, né, o artigo 2º parágrafo único do CDC, cumular com o artigo 17, para que vocês lembrem que consumidor por equiparação, conforme o Renan leu lá no artigo 17, equipara-se esses consumidores a todas as vítimas do evento. Professora, exemplifica para mim, me explica que seriam esses consumidores por equiparação, essas vítimas do evento? Explico. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo onde o Renan, o Pedro, o Tiago, o Alex, o Rogério, são os que eu estou vendo aqui na minha tela, tá, gente? Por isso que eu estou dando o exemplo deles. Que estejam num ponto de ônibus. Cada um vai para um destino. Cada um vai pegar um ônibus diferente. O Tiago vai para um destino, o Renan para o outro, o Alex para o outro. Cada um vai para um destino diferente, mas todos estão no mesmo ponto de ônibus, aguardando a condução. Vamos lá. Eu, Flamer, estou dentro de um coletivo, eu estou dentro de um ônibus. Eu e mais todos vocês que estão aqui assistindo a aula, estamos no ônibus. Os demais, conforme eu falei, estão lá no ponto. Olha só, eu e todos nós que eu não citei que estão no ponto, estamos nesse coletivo e já fizemos uma relação de consumo. Já praticamos uma relação de consumo com esta empresa de ônibus. Nós estamos dentro do coletivo indo para um determinado destino. E os demais que eu citei aqui, o Tiago, o Renan, o Alex, o Pedro, estão no ponto de ônibus. Mas cada um ia para um destino e não iam pegar necessariamente o mesmo ônibus que eu estou e vocês estão aqui. E aí, quando, ao passar pelo ponto de ônibus, vamos supor que acontece alguma coisa no freio do ônibus e o ônibus atropela todos que estão aguardando nesse ponto. O Renan, o Tiago, o Pedro, o Alex, estão todos aguardando nesse ponto. E nós já estamos dentro do coletivo. Nós já temos uma relação jurídica estabelecida. Eles ainda não. Eles estão esperando. E aí,
eles são atropelados por esse ônibus. Olha aí o artigo 17. O que o Renan leu no artigo 17? Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Por mais que o Pedro, o Renan, o Alex, o Tiago não tivessem estabelecido uma relação e que sequer tivessem a pretensão de pegar esse ônibus para esse mesmo destino que nós já estamos, que nós já pré-estabelecemos, eles vão ser considerados consumidores, porque foram vítimas do mesmo evento danoso. E, portanto, também serão passíveis de uma responsabilidade civil. E aí, no caso do CDC, a questão seria de aplicação da teoria do risco, a responsabilidade civil objetiva, porque, neste caso, eles vão ser considerados consumidores, muito embora não tivessem parte daquela relação jurídica, mas foram vítimas do mesmo evento danoso. Ok, doutores? Então, o artigo 17, vocês podem combinar com o parágrafo único do artigo 2º. Então, isso é importante nessa relação. O outro elemento, que é o elemento também subjetivo de fornecedor. Então, eu tenho o consumidor e eu tenho o fornecedor. Vou ler, então, o artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então, eu quero chamar a atenção já para essa frase aí. Pessoa física ou jurídica, até aí tudo bem, igual ao consumidor. Pública ou privada. Tanto faz se eu estiver falando de prestação de serviço público ou se eu estiver falando de prestação de serviço privado. Então, fornecedor entra também a questão dos serviços públicos, tá bom? Vírgula, nacional ou estrangeira. Então, doutor, aquele site estrangeiro que você comprou um produto, ele também vai ser considerado fornecedor. Bem como os entes despersonalizados, que desenvolvam atividade, aí olha só, meus doutores, atividade de produção, de montagem, de criação, de construção, de transformação, de importação, de exportação, de distribuição ou comercialização de produtos ou de prestação de serviços. Então, tanto faz se o cara fabrica, se ele monta, se ele constrói, se ele importa, se ele exporta, se ele transforma. Tudo isso está dentro da questão da função do fornecedor. E aí eu quero chamar a atenção para que vocês acabaram de ler que o legislador colocou aí. Ente despersonalizado. Quem seria esses entes despersonalizados? Esses entes aí nada mais são, exemplo, o camelô. Aquele camelô, hoje em dia não, né? Porque muitos são aí microempresários, né? Muitos têm MEI. E aí tem até a maquininha, né? Hoje em dia, o camelô tem maquininha, tem Pix, tem tudo, né, gente? Mas o camelô, se não tiver CNPJ, ele é considerado um ente despersonalizado, tá bom? Então, esse ente despersonalizado aí é o exemplo que a gente falou do camelô. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando o legislador fala lá, fornecedor é pessoa física ou jurídica, até aí tudo bem. Mas eu penso que pessoa física também vai entrar os chamados profissionais liberais. Esses profissionais liberais, aí é que a gente tem que prestar atenção. Porque o profissional liberal, muito embora ele possa ser comparado com um fornecedor, mas o profissional liberal, a ele, por uma questão de exceção, não é aplicado a questão da teoria objetiva, mas sim subjetiva, onde eu tenho que aí observar a culpa na relação jurídica.
Portanto, quando eu falar de profissional liberal, não é aplicada a ele a teoria do risco, a teoria objetiva do CDC, e sim a teoria subjetiva, ok? Mais adiante a gente vai falar mais precisamente sobre os profissionais liberais, mas eu quero chamar a atenção porque eles se encaixam aí. E aí, doutores, nós vamos agora para aquele elemento objetivo que vocês leram aí, o elemento objetivo, que é o produto ou serviço. Então, eu posso adquirir um produto, eu posso adquirir uma caneca, como eu posso adquirir um serviço de prestação, por exemplo, de limpeza, por exemplo, de um serviço de automação, por exemplo, um serviço de computação. Eu posso ter aí o produto ou serviço como elemento objetivo. Então, o que o legislador conceituou como produto? Qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Bom, bem móvel, aí pode ser a caneca, o lápis, o telefone, tudo, né, gente? O computador. E o bem imóvel é aquele bem que a gente já sabe que é aquele que não se move, que é a casa, que é o terreno, é o bem imóvel. Professor, até aí tá fácil. Mas o que seria o bem imaterial? É aquele bem que não tem a materialidade, como, por exemplo, um bem que vem de uma música, um bem que vem de uma peça teatral. Então, esse seria um bem imaterial. Muito embora alguns doutrinadores não tenham uma polêmica sobre o bem imaterial, de não aplicabilidade do CDC, e sim com relação a direitos autorais. Mas a gente não vai entrar nessa questão. O que a gente precisa entender é a conceituação desses produtos. Um produto móvel ou um produto imóvel, né? Produto material. E aí, para a gente poder fazer esse conceito, a gente vai se utilizar lá do artigo 82, do artigo 80, né? 82 para o bem móvel, 80 para o bem imóvel, lá no Código Civil, tá bom? A gente não precisa adentrar aí o Código Civil, porque a gente sabe esse conceito. Vamos para o parágrafo 2º, que o legislador conceituou como serviço. O que seria serviço aí? Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive de natureza bancária. Chamar a atenção para as questões bancárias, que entram também no CDC. Financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Relação de trabalho não entra no CDC. Isso aí é óbvio. Só vai entrar a relação, o serviço, essas prestações, inclusive de natureza bancária, financeira, tá? Algumas pessoas me perguntam com relação à previdência. Essa relação de previdência não pode ser a previdência do sistema único, tá, gente? A previdência aí com relação ao INSS. Somente entraria aí, se fosse possível, aí é possível essa relação de serviço se for com relação a uma previdência privada, mas uma previdência com relação ao INSS, não entra nessa relação de consumo, tá? Mas a bancária, sim. Tá bom? Então, é importante a gente fazer essa característica. Gente, peço perdão a vocês, como eu falei na aula no começo, eu estou com uma sinusite muito crônica. Então, isso atinge diretamente a minha garganta, tá? Vou tentar ser mais lenta para eu conseguir falar com vocês, senão eu vou ficar sem voz nenhuma. Então, olha só. Dentro dessa questão, ainda do produto, vai entrar a questão do produto durável e do produto que não é durável. E mesmo, muito embora a gente vá falar ainda mais precisamente no capítulo que a gente falar sobre a questão pertinente à garantia, eu preciso chamar a atenção para o produto, porque
A gente está lendo sobre ele, sobre esse elemento objetivo. E aí eu vou convidar vocês a abrirem o produto aí, questão durável e não durável, no artigo 26 do próprio CDC. Abre aí o artigo 26 do CDC. Artigo 26. A gente vai falar depois, num outro momento de aula, sobre decadência e prescrição, tá? Mas eu quero chamar a atenção para a questão do produto durável e não durável. Abram aí no artigo 26 e eu vou pedir o Vinícius para abrir o microfone dele e ler para a gente o artigo 26, inciso 1 e inciso 2, para a gente fazer a alusão dos produtos duráveis e não duráveis. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços, e de produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. Doutores, obrigado, Vinícius. Muito embora nós vamos chegar a essa aula, eu preciso trazer à voga essa questão do produto durável e não durável. Produto durável, por isso a garantia dele é até maior, de 90 dias, e produto não durável. E vocês vejam aqui que a garantia é menor, 30 dias. Então, o que eu posso considerar como produto não durável? São aqueles produtos que eles são fáceis de consumir. O consumo do próprio produto é rápido. E o produto não durável? Então, se eu falo de uma televisão, se eu falo de um computador, se eu falo de um aparelho de celular, eu estou falando de produtos duráveis. Se eu falo, por exemplo, de um produto como um alimento perecível, né? Um alimento, por exemplo, um biscoito, um feijão, o açúcar, o café, eu estou falando de um produto não durável. E é claro, se eu estiver falando sobre o produto não durável e perecível, eu não tenho essa garantia de 30 dias, porque a própria natureza do produto, ele tem aí um perecimento que é próprio. Então, uma vez, só para a gente ficar assim esperto, parece que é tão óbvio, mas às vezes a gente cai nas coisas tão óbvias. Uma vez eu coloquei uma questão na prova de direito do consumidor, isso já tem uns 3 anos atrás, e falei sobre essa questão da garantia do produto. E aí eu fiz uma pegadinha, mas eu pensei, sinceramente, que os alunos fossem prestar atenção, mas não, foi embora. Passaram pela casca de banana e foram embora. Aí eu coloquei um problema, e que nesse problema, eu não vou lembrar agora, porque isso já tem um tempo, e nesse problema eu colocava que, exemplo, Renan foi ao mercado, comprou uma embalagem de um bolo. Ao chegar em casa, viu que o bolo estava mofado. De acordo com o artigo 26, inciso 1, Renan tinha 30 dias para trocar o produto, de acordo com o CDC, que dá essa garantia de um produto não durável. E aí eu coloquei, esclareça a assertiva acima. Gente, muito aluno errou a questão, sabe por quê? Não, de acordo com o CDC, se dá durante 30 dias a garantia, mas o produto do Renan era perecível. O próprio produto tem uma natureza e tem lá data de vencimento. E mesmo que ainda não tivesse vencido o produto e ele estivesse aí com um mofo, ele teria que se dirigir ao fornecedor e trocar de imediato o produto. Ele tem essa garantia de troca do produto. E se não tiver o produto, ele tem que ter o dinheiro dele de volta, porque o produto é perecível. Então, para os produtos perecíveis, é a constatação de imediato. O produto não durável seria, exemplo, você vai fazer aí um serviço. Vamos falar agora de um serviço.
vai lavar o carro, coloca o carro para lavar. Aí você coloca o completo para aspirar, para lavar, passar cera. Aí chega lá, o Vinícius leva o carro dele e quando ele vai pegar o carro dele, ele vê que todos os tapetes estão sujos, que o painel não foi limpo. Então, é um produto, aí, um serviço, melhor dizendo, não durável. Então, a gente pode entender como produtos não duráveis aqueles que se acabam logo, mas também os produtos perecíveis, eles têm na sua própria natureza uma data de vencimento, uma data que a sua natureza vai perecer, tá? Então, eu preciso chamar a atenção para essa questão do produto e do serviço, durável e não durável. E aí, doutor... Oi, alguém levantou a mão? Eu. Tá me ouvindo? Oi, Alex. Não, sou eu, Márcio. Márcio, é porque eu não vi. Eu não estou com a câmera aberta, não. Só para esclarecer essa questão que a senhora levantou, então, se tratando de produto perecível que eu venha comprar e tem uma data de vencimento, Sim. Digamos que eu compre, coloque na geladeira e aí deixo lá e acaba ultrapassando aquela data de vencimento. E aí, quando eu vou abrir o produto, ele está estragado. Então, eu perdi o direito de reclamar isso? Nesses termos? Vamos lá. Na relação de consumo, eu tenho o quê? Como relação à prova da compra desse produto, né? A nota fiscal desse produto. E quando eu compro esse produto, eu tenho uma data de compra e a data, no caso do exemplo, o produto, a essência do vencimento desse produto. Se eu, consumidor, por culpa minha, né, a priori, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Mas se por culpa minha, isso está no CDC, se por culpa minha, eu deixo o produto, abro ele depois do vencimento e o produto está estragado, aí a culpa não foi do fornecedor, a culpa foi própria do consumidor. E uma vez constatada essa culpa do consumidor, não há do que se falar em um novo produto, na garantia de um novo produto, porque aí foi culpa não do fornecedor, mas foi culpa do consumidor, tá? Eu só tenho direito a um novo produto ou o dinheiro devolvido se o meu produto ainda está sob vencimento, né? Ainda não venceu, melhor dizendo, e esse produto tem qualquer tipo de vício. E aí, se caso é o produto perecível, tenha qualquer tipo de fator do produto que não seja da própria natureza do produto. Então, no feijão, eu encontro um bicho, se eu encontro dentro do biscoito algum inseto, ou se eu encontro um mofo no pão, qualquer coisa dessa natureza, similar a essa natureza. Tá bom? Tá claro, professora. Obrigado pela explicação. Vamos lá. Então, vamos agora com relação ao elemento finalístico, para a gente fechar a ideia dessa tríade da relação. Vivian, já vou te dar a palavra. Então, vamos lá. O elemento finalístico, vocês colocaram aí que ele se refere à finalidade. Que finalidade seria essa? O destino final. Quando a gente leu no artigo 2º que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, aí é que vai entrar a teoria que eu vou pedir para vocês anotarem e a gente vai explicar. Antes de eu pedir para vocês anotarem a teoria, Vivian, fala. Professora, em relação às revistas de revenda das revendedoras, elas entrariam em qual? Ela não tem o CNPJ, e aí tem o Avon, mas o Avon tem o CNPJ, mas eu tenho a revendedora que não tem. É um misto aí, né? Isso. Elas entrariam como fornecedoras, elas entrariam como entes despersonalizados, mas essa sua pergunta vai se encaixar justamente no destino final, nessa teoria. E aí, eu vou agora anotar a teoria, vou explicar, e você vai ver como que você vai encaixar
essas revendedoras de Avon, Jequiti, Natura e por aí em diante, tá? Aí deixa eu explicar essa teoria que você vai entender como que a gente pode tratar nessa cadeia de consumo essas revendedoras. Então, vamos lá. Anotem aí as teorias. Essas teorias elas estão intimamente ligadas ao destino final, que é esse terceiro elemento finalístico. Vamos anotar aí a primeira teoria. Anotem aí a teoria. Teoria maximalista. Primeira teoria que a gente vai anotar para a gente entender esse destinatário final. Teoria maximalista. Vamos lá, doutores? Considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica, considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que se apresente como destinatário fático, como destinatário fático. Como destinatário fático. Isto é, que retira do mercado de consumo entre parênteses, coloque o seguinte, cadeia produtiva, entre parênteses, cadeia produtiva. O bem ou o serviço, entre parênteses, cadeia produtiva, o bem ou o serviço. Independentemente se para o atendimento de necessidades próprias ou profissionais. De necessidades próprias ou profissionais. Doutores, vou repetir. Considera-se, teoria maximalista, considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que se apresente como destinatário fático, isto é, que retira do mercado de consumo, cadeia produtiva, o bem ou o serviço, independentemente se para o atendimento de necessidades próprias ou profissionais. E aí eu vou dar um exemplo para que a gente entenda a teoria maximalista. Essa teoria não é aplicada, mas a gente precisa falar das três teorias para a gente vislumbrar a aplicação dela. Exemplo, o Pedro Gabriel é contador e comprou computadores para sua empresa para fazer os trabalhos aí relacionados à contabilidade do serviço que ele possui de prestação de serviços contábeis para as empresas, para as pessoas físicas e jurídicas que adquirem o trabalho dele, que adquirem o serviço dele. Vejam bem que o destino final é a prestação de serviços contábeis, mas o computador ele fica no meio, porque ele é utilizado para que o destino final,
que é o serviço de prestação, seja realizado. Outro exemplo, por isso, é o destinatário fático. Outro exemplo, eu tenho uma confecção de roupas e eu compro máquinas para fazer a roupa. As minhas roupas são vendidas para as lojas, onde o destino final, por exemplo, deixa eu ver aqui, a Camila vai comprar. A Camila entrou numa boutique X, comprou um vestido que foi feita pela minha confecção. E eu, Flammer, comprei máquinas para fazer o produto. Qual era o produto? As roupas. Mas o destino final não é a máquina, e sim a feitura das roupas. Então, isso se encaixaria dentro do destinatário fático, nessa cadeia aí de consumo. Vamos agora para uma outra teoria, que é a chamada teoria finalista. Coloquem aí, teoria finalista ou subjetiva. Teoria finalista ou subjetiva. Teoria finalista ou subjetiva. Considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica, e aí sempre ao encontro do artigo 2º, toda pessoa física ou jurídica que se apresente como destinatário fático e econômico. Como destinatário fático e econômico. Isto é, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço, para consumi-lo. Suprindo uma necessidade própria. Não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Seja na revenda, no uso profissional,
ou em outra forma indireta, seja na revenda, no uso profissional ou em outra forma indireta. Doutores, vejam bem, nesse caso, olha o destino final conforme o artigo 2º, parte final, destinatário final. O destinatário final, no caso, sou eu mesma. Eu retiro esse produto do mercado para o meu uso. Eu não retiro esse produto do mercado porque eu vou utilizá-lo lá no final da cadeia de consumo para uma revenda. Eu retiro esse produto de mercado para o meu uso próprio. Então, uma coisa é o Pedro Gabriel pegar comprar o computador para a empresa dele e essa relação ela se perfazer no final com uma prestação de serviços contábeis. Outra coisa é o Pedro Gabriel comprar um computador para o uso próprio. Então, ele retirou esse produto do mercado para o uso próprio dele. Então, isso está dentro da teoria, aí, tá? A gente chegando na teoria finalista ou subjetiva. Agora, a gente vai entrar na teoria finalista que é aplicada pelo STJ. Essa que é importantíssima a gente saber, porque é essa de aplicação do CDC. É a chamada teoria finalista também, mas vejam bem, é a teoria finalista chamada de aprofundada, atenuada, temperada ou mitigada. Vocês podem ler esses termos todos, estão falando da mesma teoria. Então, por favor, anotem aí, porque cada doutrinador chama de uma forma. Teoria finalista pode ser chamada de teoria finalista aprofundada, eu chamo de mitigada, tá? Teoria finalista aprofundada. Posso chamar também de teoria atenuada, finalista atenuada. Posso também chamar de teoria finalista temperada. Ou também posso chamar de teoria finalista mitigada. Então, eu posso chamar de teoria finalista aprofundada, teoria finalista atenuada, teoria finalista temperada ou teoria finalista mitigada. Essa é de aplicação do STJ. A jurisprudência andeja no sentido de aplicação da teoria finalista mitigada, ok, doutores? Importante vocês saberem isso, porque isso cai em concurso, isso cai também em prova. Então, anotem o que seria essa teoria finalista mitigada, ou atenuada, ou temperada. É o seguinte, considera-se destinatário final o destinatário final aquele que no ato de consumir retira o bem do mercado, porém, anotem aí, porém, se enquadrando também como consumidor a pessoa jurídica que comprove a vulnerabilidade
no caso concreto, Então, em relação a essa teoria, que é a teoria que vem sendo aplicada pelo STJ, por que que ela é mitigada? Porque até então a aplicação era da teoria finalista, mas como o nosso mercado de consumo, ele vai cada vez mais se ampliando e vai tomando novos aspectos, como, por exemplo, a MEI. Hoje em dia, muitas pessoas têm MEI. E aí, essas pessoas que têm MEI, muito embora sejam considerados empresários, mas eles são pessoas que têm uma certa vulnerabilidade, porque eles não são os grandes empresários. Então, a eles precisa também ter um determinado tipo de vulnerabilidade aplicada, porque dentro da relação de consumo, na questão econômica, eles também, dependendo do caso concreto, podem ser considerados pessoas vulneráveis. Por quê? Porque eu só posso aplicar o princípio da vulnerabilidade a priori nos fornecedores, nos empresários. Mas eu tenho um mercado de consumo hoje que vem tomando novos rumos. E, inclusive, doutores, no que tange a pandemia, nós tivemos várias pessoas que ficaram desempregadas e que abriram MEI. E essas pessoas precisam também ter tratamento diferenciado. E é por isso que o STJ vem aplicando aí a questão da teoria finalista mitigada. Por quê? Porque, muito embora eu adquira esse produto aí como destino final, mas eu mitigo esse produto, eu atenuo o destino final desse produto. É por isso que o STJ vem aplicando a teoria finalista mitigada, que é uma nova concepção da questão do princípio da vulnerabilidade no que tange ao fornecedor. Alguém quer falar alguma coisa? Com relação a essa questão da vulnerabilidade, não é todo mundo... Gente? Aqui é o Eric. Não é todo mundo que possui o MEI que teria esse direito. A senhora tem algum exemplo de uma pessoa que tem, assim, que teria o MEI que não se enquadraria no que ele está falando? Sim, os entes despersonalizados. Então, exemplo, quando a gente fala de um camelô, é um ente despersonalizado. Quando a gente fala das pessoas que fazem revenda, como a colega citou, ela é um ente despersonalizado, mas ela também precisa ser vista, dependendo do caso concreto, da análise do caso concreto, como uma pessoa que pode ser a ela aferido o princípio da vulnerabilidade, tá? Então, seria os chamados entes despersonalizados. Porque há pessoas que fazem exemplo, gente. A gente tem que pensar, principalmente nesse momento pandêmico, quantas pessoas que estão vendendo salgadinho para fora, quantas pessoas estão fazendo bolo para fora, porque ficaram sem empregos. E essas pessoas, às vezes, não têm o MEI, mas elas não estão fornecendo seus produtos, elas não estão vendendo seus produtos, e elas são equiparadas aos fornecedores. Porém, olha o caso concreto dessas pessoas. Será que aquela pessoa, a Flame, ficou desempregada e a partir de agora está vendendo salgadinho? Será que a Flamer também, a ela, não tem uma determinada vulnerabilidade? Ou ela pode ser equiparada a uma fornecedora, a Flamer que vende salgadinho, com uma grande empresa que fabrica salgados? Será que eu tenho a mesma equiparação? Eu faço, por exemplo, esfirra e vendo. Será que a Flamer pode ser equiparada ao Habib's, que também vende esfirra? Olha aí as equiparações, elas são diferentes. Então, olha a aplicação do princípio aí da teoria, da teoria finalista mitigada. Eu preciso dar uma diferenciação quando eu aplico esses direitos.
Uma coisa é o Habib's, que é uma grande empresa. Outra coisa é a Flammer, que também vende esfirra, mas a Flammer tem uma concretude de fornecedor diferente do Habib's. Por isso, essas aplicações, elas vêm sendo aplicadas de forma diferente. Tá bom? Ok? Então, dentro desse aspecto aí, doutores, agora a gente vai partir para o fornecedor, para a questão do consumidor por equiparação. Então, nós falamos da teoria da aplicação do consumidor e a gente vai aplicar aí o consumidor por equiparação. No consumidor por aplicação, eu pedi para ler o artigo 17, que é justamente aquele exemplo que a gente deu do ponto de ônibus, tá bom? E aí, para a gente fechar a aula de hoje, eu gostaria que vocês colocassem aí consumidor por equiparação, para a gente poder fechar essa questão dos elementos. Consumidor por equiparação. Coloquem aí o conceito de consumidor por equiparação. Então, a gente tem o artigo 2º, falando sobre o consumidor, e a gente tem o artigo 17, que vai dizer quem pode se equiparar ao consumidor. Coloquem aí. Conforme o artigo 2º, parágrafo único, o legislador prevê a equiparação na figura do consumidor. Todas aquelas pessoas que são identificadas de forma coletiva, que são identificadas de forma coletiva. E não esqueçam de colocar aí o artigo 17, as vítimas do evento danoso, ok? Então, é importante que a gente faça essa relação aí. E, na próxima aula, nós vamos aí entrar na questão do fornecedor com essa questão da prática de consumo de serviço ou com relação ao produto. E aí a gente vai falar do fornecedor em si, esse fornecedor que também pode ser equiparado, e a gente vai falar do produto e do serviço em si. Mesmo a gente falando sobre isso na aula que vem, nós já aí comentamos do que é o produto durável, o produto... Ô, Renan! Valeu! Obrigada, hein? Professora, eu que agradeço, professora. É um presente mesmo. Eu vou fazer a leitura e, pelo que eu vi aqui, parece ser uma leitura leve e de fácil compreensão, tá bom, professora? Meus parabéns pelo livro. Sempre que precisarem, eu vou emprestar, ou então até mesmo vou dizer, né, para adquirirem no local. A senhora, professora, aproveita para fazer até mesmo a publicidade do seu livro, onde podem encontrar, entendeu? Se é com a senhora mesmo, se tem disponível em algum lugar. Encontrar o meu livro na editora Apres, no site da editora Apres. Olha aí, ó, ele está fazendo a propaganda. Olha aí, eu estou na relação de consumo, hein, gente? Vocês podem encontrar na editora Apres,
Vocês podem encontrar também na editora, não, na Saraiva, não. Esqueci o nome da outra editora. Se for lá no site, já ganhou um ponto, já anotei aqui, já ganhou um ponto. A prova já está isento. Foi, Renan, esse livro aí. Tá bom, gente? Quero agradecer a vocês. Autora Flamer, eu ganhei foi no Classroom, que ela fez lá a disputa lá dos 5 primeiros e tal. Aí é isso aí, direito constitucional latino-americano. Fechou o áudio antes de botar a pergunta, isso não valeu não. Hein? Ela botou lá, mano, no Class lá, pô. Gente, para vocês que são de São Paulo, eu vou ainda enviar quem ganhou, tá? Os 5 primeiros. Aqui o Renan é aqui do Rio, eu deixei lá na instituição. Obrigada. Professora, boa noite. Oi? Boa noite, é a Sara, tudo bem? Oi, tudo bom? A senhora amanhã vai estar na faculdade? Amanhã não. Não, amanhã não. Gente, eu preciso agradecer a vocês, tá? Pedir perdão porque hoje, de repente, eu não consegui ser tão dinâmica, tá? Porque realmente a sinusite, ela tá gritando aqui. Mas quero agradecer a participação de todos vocês, mais uma vez aqueles que abriram as câmeras, que participaram aqui com as perguntas. E lembrar vocês que amanhã, principalmente para os alunos que puderem assistir, que gostam do direito penal, nós vamos ter uma transmissão ao vivo. Os alunos também de São Paulo que quiserem assistir, nós vamos ter uma transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal da UNIRJ, do delegado de polícia civil aqui do Rio de Janeiro, falando sobre crime organizado, principalmente para aqueles que querem fazer concurso público, que estão estudando aí. A questão do crime organizado é uma lei muito pedida nos concursos públicos e que também está ligada à questão de interceptação telefônica agora, escuta ambiental. Então, por favor, tá? Obrigada, tá, Renan, pelo comercial. Muito embora eu também dê aula de direito consumidor, mas o meu livro está ligado aos direitos fundamentais, que não deixa de ser também uma questão de relação intrínseca a um direito fundamental, né, gente? Que é a relação de consumo. Mais uma vez, obrigada a todos, tá? Boa noite. Esther, você quer falar alguma coisa? Boa noite, professora. A minha dúvida vai ser que período passado a senhora passava aquelas palavras. Esse período vai ter também as palavras-chave? Muito obrigada. Eu estava outro dia lembrando, eu falei, gente, esqueci de colocar isso. Para quem é de São Paulo, obrigada, Esther. A partir da próxima aula, eu vou lançar as palavras-chave. O que são as palavras-chave? Toda aula, eu lanço uma palavra-chave. E aí, na prova, na avaliação, exemplo, eu coloco lá. Na aula 5, qual foi a palavra-chave? E aí, vocês vão dizer qual foi a palavra-chave. O aluno que tiver com a palavra-chave correta, claro, vai garantir um ponto na prova, tá? Então, Esther, obrigada. Na próxima aula, eu vou lançar a palavra-chave. Então, a partir da terceira aula, a gente vai lançando todas as aulas uma palavra-chave. Tá? E aí vocês anotem sempre a palavra-chave. Eu posso falar a palavra-chave no começo da aula, no final da aula, no meio da aula, enfim. Vocês vão estar atentos aí, tá bom? Renan, obrigado pelo comercial, hein? Valeu. Período passado, eu me enrolei todo com esse negócio de palavra-chave. Eu perdi, foi ponto nesse negócio. Gente, obrigada, tá? Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos vocês, tá? Beijo, boa noite, obrigada. Obrigado, Esther. Obrigada. Valeu, Alex. Brincadeira, mano. Caraca, palavra-chave. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. Boa noite, professora. Tchau. Melhoras.